Vez por outra, nós acompanhamos na mídia o caso em que um dos filhos tenta contra a vida dos pais, assassinando-os e estendendo esse assassinato para outras pessoas da mesma família. Muita gente me procurou para que eu pudesse falar sobre o tema. E ontem eu recebi a permissão de Rui Cantizani para que nós pudéssemos aprofundar sobre o assunto. Vamos lá. A primeira coisa que nós temos que notar é que esse crime ele segue um padrão específico e ele tem um perfil pré-estabelecido dos indivíduos que o cometem. São geralmente jovens entre 12 e 25 anos, que estão na fase de desenvolvimento escolar ou de desenvolvimento acadêmico. Nós temos que entender que até os 7 anos de idade, o espírito ainda está acoplando ao corpo físico, não podendo ainda manifestar a sua personalidade. É apenas na fase pré-púbere e na fase de adolescência que o espírito conseguirá gerenciar melhor a sua identidade e manifestá-la na matéria. É por isso que nós observamos uma certa diferença comportamental entre uma criança que geralmente é doce e disciplinada, mas que na adolescência começa a manifestar comportamentos que não são condizentes com a sua fase infantil. Aí é justamente nessa fase que as lembranças do passado, que ficaram impressas na identidade daquele espírito, mesmo estando em seu inconsciente, começam a se sobressair. As inimizades, as contendas de outrora começam a ficar presentes na relação. E eles passam a desenvolver uma revolta pela figura do pai, da mãe, dos irmãos, dos amigos. Começa então a demonstrar uma certa imaturidade moral e até mesmo uma ponta de violência que pode, em casos mais graves, culminar nesse tipo de ação. Então, para o Espiritismo, a gênese destas tragédias encontra-se em outra existência. Em algum momento, estas feridas afetivas, emocionais, que não foram tratadas através do perdão, vêm à tona para o consciente e reverbera para as atitudes, causando estes comportamentos animalescos. E você percebe que há um estopim nisso tudo. É porque a mãe reclamou do celular, é porque o pai não aceitou o namoro, é porque houve uma briga acerca de chegar tarde ou não, etc, e etc. São justificativas injustificáveis, que não explicam tamanha violência. A única explicação para tudo isso está na encarnação pretérita. Obviamente que outro fator precisa ser considerado, e esse fator é o da obsessão espiritual. Alguns espíritos eles conseguem identificar essas fissuras nas relações interfamiliares e eles acabam estimulando o agravamento delas. Você pode ter certeza que houve sim uma problemática em outra encarnação que vai elucidar esse crime no presente. Mas você também não pode duvidar que existem espíritos violentos, assassinos, desequilibrados, que uma vez observando estas fissuras, conseguem se imiscuírem nela para estimularem na cabeça desses jovens uma atitude tão agressiva. Rui Cantizani é a favor que estes casos sejam amplamente estudados por uma equipe interdisciplinar, que observe se houve vinculação deste jovem com o uso de drogas ou então com jogos violentos, que além de trazerem muitas energias negativas, trazem comportamentos dissociativos com a realidade. Mas ele também lança a seguinte reflexão:
Já pensou se nós pudéssemos conjugar estes conhecimentos do presente com os conhecimentos do passado, principalmente sobre a ótica espiritual? Quanto ganho nós teríamos na análise destes indivíduos? Nós gostaríamos de concluir dizendo que estes casos são muito complexos e delicados e têm causas multifatoriais. Afinal de contas, para se chegar a um ponto em que o filho atira contra a própria mãe ou esfaqueia o próprio pai, nós devemos entender que houve uma série de fatores que convergiram para esta agressividade. De resto, só nos cabe orar por estas almas tão enfermas que desconhecem a importância da oportunidade que Deus deu, que Deus concedeu, de eles voltarem à matéria e serem acolhidos por esta família, negligenciando o perdão, o amor e deixando vir à tona tão somente a vingança e o ódio. Eu espero que você tenha compreendido e espero também que eu tenha passado o recado bem direitinho, ok? Ok.